Estados Unidos e Israel deixaram o Conselho de Direitos Humanos da ONU e Israel está ordenando um plano para a saída voluntária de palestinos da faixa de Gaza. O que é saída voluntária de palestinos da faixa de Gaza? É uma coisa que soa meio estranha, porque o exército está se preparando para a saída voluntária dos moradores lá da faixa de Gaza. Mas se a saída é voluntária, por que o exército precisa se preparar exatamente, né? Até porque para Israel eles certamente não vão. O plano do Donald Trump, que começou isso já há uma semana, era de mandar os palestinos que ali estão para o Egito e para a Jordânia. Só que nem o Egito, nem a Jordânia querem receber esses palestinos. E esses palestinos não querem sair da faixa de Gaza, eles querem ficar na faixa de Gaza para reconstruir o território por lá. É um trabalho muito árduo, muito difícil, vai exigir muito dinheiro. Teve uma estimativa, se não me engano, do Banco Mundial, isso quando a guerra lá na faixa de Gaza estava no 4º mês, se não me falha a memória, de que o dinheiro necessário para a reconstrução do território era cerca de 20 bilhões de dólares. Isso no 5º mês de guerra. A guerra teve mais de um ano, né? Até chegar no cessar-fogo recente. Só que o PIB da faixa de Gaza em 2022 era de 20 bilhões de dólares, quer dizer, é mais que o PIB todo da região. Então não tem saída fácil, não tem dinheiro ali que resolva esse problema. Hoje, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado lá dos Estados Unidos, disse o seguinte, que os moradores da faixa de Gaza vão precisar sair pelo menos temporariamente para que o território possa ser reconstruído. Porque ele falou, tem muito armamento ali que caiu, mas não explodiu. Os americanos? Aí ele não explicou. Esse que é o problema, né? Então ele falou isso, não explicou para onde. Porque alguém vai vai mandar eles saírem, certo? Alguém vai mandar eles saírem, exatamente. Supostamente é o responsável pela reconstrução. Justamente. E aí não explicou quem é que vai reconstruir, não explicou para onde que eles vão temporariamente, não explicou quando que eles vão poder voltar, se é que vão poder voltar. Então fica aí uma série de lacunas a serem preenchidas, porque você não tem um destino fácil para isso. O que a gente sabe? Existe uma vontade grande dos Estados Unidos, de Israel, de tomar um controle da faixa de Gaza, porque a faixa de Gaza ela tem uma reserva marítima de gás natural, que nunca pôde ser explorada, porque embora seja uma reserva marítima no território palestino, há todo um controle israelense por ali, não há também dinheiro para conseguir desenvolver uma estrutura de exploração, e aí fica essa reserva de gás natural esquecida. Supõe-se que na construção de um Estado palestino, que seria faixa de Gaza mais Cisjordânia, um território estabelecido, soberano, essa reserva de gás natural seria o suficiente para garantir a existência desse Estado, a sobrevivência desse Estado. Seria um dinheiro muito importante, mas ninguém sabe muito bem como aproveitar. Aí o Donald Trump publicou hoje o seguinte, que nessa saída eventual dos palestinos, que aí ele fala da saída definitiva dos palestinos lá da faixa de Gaza, que os Estados Unidos iriam construir com equipes de empreendedores, essa Riviera que ele fala, né, no Oriente Médio, não precisaria de soldados americanos, traria estabilidade para a região e que os palestinos teriam a oportunidade de viver em outro lugar, felizes, seguros e livres. Mas, enfim, ele não especifica onde. E a chance disso se tornar realidade, porque a guerra toda, ela é por território. Então, se você expulsa essa população de um território que sobrou para eles, a chance deles ficarem felizes com isso é ainda menor. Acho que o Trump está atraindo uma movimentação muito perigosa, que a gente já viu no passado, que isso pode gerar, inclusive, dentro dos Estados Unidos. É uma movimentação muito, muito perigosa, não sabe ao certo o que vai acontecer disso aí. Mas não é surpresa, né? Se a gente parar para pensar lá em 7 de outubro, a gente já falava disso na época. O que vai ser a faixa de Gaza depois que a guerra acabar? Agora a gente está vendo um certo expansionismo americano. Eu conversei ontem com vários colegas especialistas no assunto de direito internacional, perguntei qual que é o risco, o que a lei internacional diz em relação a essa proposta do Trump de assumir a faixa de Gaza. Eles falaram, tudo. Não pode. Simplesmente a lei não permite que os Estados Unidos tomem controle desse território que não os pertence. Então, tudo absolutamente aí está errado nesse momento. Ô Fabrício, e dá pra gente afirmar que a guerra acabou mesmo? Envolvendo Israel e outros grupos ali da região do Oriente Médio? Essa guerra acabou?
Não dá para afirmar. O Hamas falou, quando saiu a declaração do Trump, isso na terça-noite, né? O Hamas, a primeira declaração que veio foi o seguinte: essa fala do Trump não vai atrapalhar o andamento do cessar-fogo. Foi uma sinalização positiva. A Jihad Islâmica, que é o outro grupo presente lá na faixa de Gaza, outro grupo terrorista presente na faixa de Gaza, disse que era uma declaração perigosa do Trump. Imagina, né? Se eu ouvir da Jihad Islâmica que você falou que é perigoso, né? É um pouco pesado. Mas eu acho que não, Vinícius, porque é até uma questão conceitual. É uma disputa por território, né? É um grupo que reclama um território que não é atendido, que reclama um Estado palestino que não é atendido. Então, a partir do momento que você reduz ainda mais aquilo que deveria ser o Estado palestino, a chance de você acabar com a guerra em definitivo é ainda menor. A criação do Estado de Israel, lá em 1948, pressupõe também a criação do Estado palestino. E isso está indo por água abaixo. O que eu fico pensando, e até é bom te ouvir nesse sentido, Fabrício, é como fica o papel da ONU nesse cenário, né? Porque me parece que a organização nunca foi tão descredibilizada como está sendo agora, né? Ninguém respeita mais a ONU. Cada vez menos. E faltam organismos multilaterais capazes de assumir um controle aí. Porque você tem já países na União Europeia, por exemplo, falando... Aliás, todo o mundo, todo o Ocidente praticamente, criticou essa sugestão do Trump. Agora, não é isso que vai fazer o Trump mudar de opinião. Nem longe disso. É muito difícil a gente pensar qual que é o objetivo por trás dessa ideia. Se a gente for olhar para a figura do Trump, que é um empresário que surgiu no ramo imobiliário, a primeira coisa que passa a cabeça é pensar, bom, o cara vai mandar construir um monte de prédio ali, se não dele, da empresa dele, do círculo dele, e vai fazer uma fortuna com prédios ali no Oriente Médio de luxo, né? Fazer uma Dubai ali na frente de Israel, do lado do Egito. Ia fazer uma fortuna. Mas realmente faltam hoje organismos multilaterais com força para frear uma ideia dessa. E cada vez menos terá, né? Porque, por exemplo, a OMS e os Estados Unidos estão indo embora também. A Argentina foi... Não que... Né, o peso da Argentina não é comparável ao americano, evidentemente. Eu estou citando porque a nossa vizinha aqui está aqui ao lado, né? Saiu também. Então, enfim, né, o que tinha vai deixar de ter, né? Vai deixar de ter. E você tem, por exemplo, os BRICS. Não é exatamente a ideia dos BRICS atuar na resolução de um conflito como esses, assim como uma unidade, como um organismo multilateral. O G20 não tem essa força. O Marco Rubio, inclusive, falou que não vai na reunião do G20 lá na África do Sul no fim do mês, na reunião dos ministros das relações exteriores. Ou seja, você olha assim hoje para o mundo e você não vê uma solução. E aí, por exemplo, os Estados Unidos vai tomar conta da faixa de Gaza. Alguém vai sugerir, por exemplo, uma sanção para os Estados Unidos? Quem é que vai chegar lá na ONU e falar assim, opa, calma aí, vamos frear os Estados Unidos aqui ou ali? Tal. Ninguém vai fazer isso em sã consciência, né? Nenhum país sério, respeitado do Ocidente vai sugerir uma coisa dessas. E quando surgem figuras como o Donald Trump, que tem esse tipo de discurso, que beira uma bravata, você vê também outras entidades que se sentem mais à vontade para ir para o mesmo caminho. Sim. Então o Rafa citou bem a Argentina, o Trump saiu da Organização Mundial de Saúde, o Milei foi lá e fez o mesmo. Né? Aí o Trump foi eleito, não demorou nada para importantes empresas do setor de tecnologia que antes tinham política de diversidade, tinham políticas de meio ambiente, mas automaticamente o Trump tomou posse essas empresas. E não só de tecnologia, empresas de outros ramos também, o McDonald's e outras companhias. Acabamos com todas essas políticas. No fim das contas, você percebe que essas pessoas, essas companhias, esses chefes de estados nunca tiveram interessados nisso. Eles fizeram por uma questão, ou se sentiram pressionados por uma série de fatores a caminhar nesse sentido, ou por uma questão para angariar algo para a marca pessoal do país ou da própria companhia, mas no fim das contas nunca foi uma preocupação genuína. Dançam conforme a música, né? Eu tava no caminho pra cá, Vinícius, e eu vi um tweet do Eduardo Bolsonaro comentando essa questão do Milei ter retirado a Argentina, ou anunciar a retirada da Argentina da OMS, porque esse é um processo longo, às vezes demora aí cerca de 1 ano até que isso se confirme. A gente nem sabe se daqui a 1 ano o Milei ainda vai ser presidente da Argentina, né? O Trump tinha tentado retirar os Estados Unidos da OMS no primeiro mandato. Só que aí, como ele perdeu as eleições para o Biden assumiu e aí ele conseguiu frear essa retirada a tempo. E aí o Eduardo Bolsonaro comentou, se Jair Bolsonaro fosse presidente do Brasil, o Brasil também sairia da OMS.
Mas ele não tentou tirar, né? Então, não tentou tirar, não só não tentou tirar, como o Brasil chancelou a reeleição do Tedros Adhanom como secretário-geral da OMS. O Tedros Adhanom, que já era o secretário-geral durante a pandemia, foi ele quem declarou a pandemia. E o Brasil, por mais que o Bolsonaro tenha aqui falado horrores contra a vacina, contra o isolamento social e tudo isso, em momento algum decidiu sair da OMS. Agora tem uma figura forte que faz isso, que é o Trump. E aí começam a vir as figuras menores, mas que o admiram, como é o caso do Milei, decidindo fazer a mesma coisa. Amanhã, de repente, pode ser, sei lá, o Vítor Orbán fazendo uma coisa parecida, não sei, ou outro, Nayib Bukele, lá de El Salvador. Então, isso são sinalizações perigosas, assim, em um momento que o mundo precisa de um multilateralismo para resolver conflitos muito graves, como esse lá na faixa de Gaza. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.